Capítulo 3, os homens com uniforme branco. Ou, que nem eu estava brincando, né? Os homens de branco. Hollywood fez os homens de preto, né? Deus tem os homens de branco. Abordaremos o perfil da linhagem sacerdotal e o comportamento ético dos sacerdotes por si, o exercício da sua vocação ministerial, e estes parâmetros são do sacerdote do Antigo Testamento. E também veremos depois acerca do parâmetro do Novo Testamento. Nós vamos falar sobre a linha sacerdotal, né? A linha sacerdotal, o comportamento ético dos sacerdotes e a importância do sacerdote na sua atividade sacerdotal. São esses 3 subtópicos que nós vamos falar, né? Nós vamos mensurar nesse exato momento aqui. A linhagem sacerdotal. Os sacerdotes procedem de uma família específica, a família de Arão. Logo, todos os seus descendentes seriam sacerdotes. Já o restante dos homens da tribo seriam levitas. Todos os primogênitos eram consagrados ao Senhor, mas depois foi escolhido especificamente os da tribo de Levi. Os pais dos primogênitos deveriam pagar um resgate por o seu filho primogênito, para não servir no santuário. Eles deveriam pagar uma taxa em dinheiro, né? Os chamados santos ao santo ministério sacerdotal não poderiam casar com qualquer mulher de outras tribos, somente da mesma tribo que ele. E outros sim, não poderia casar-se com mulher divorciada, nem com prostituta e nem com uma má fama. Vamos aqui sobre a linhagem sacerdotal. O projeto de Yahvé para a nação de Israel era completo em todos os sentidos. Abrangia não tão somente a questão política e social, mas também como a religiosa. E qual é a questão de Deus? Yahvé pediu que todos os primogênitos fossem consagrados ao Senhor. Deixa eu dar uma paradinha aqui. A princípio, todos os primogênitos, eles deveriam ser sacerdotes. A princípio. Se lembrando do que ele fez no Egito. Primogênito. Todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Mas aí o que Deus fez depois? Ele especificou. Ele diz aqui, ó. O Senhor escolheu uma organização de Israel como uma nação que deveria ser de adoradores. Como previsto em Êxodo 19:6, vós sereis um reino sacerdotal e santo. E a tribo de Levi, para encabeçar essa importante tarefa, e todo o povo. Yahvé sabia que trabalhando com um grupo específico, ligados por laços sanguíneos e fazendo parte da mesma comunidade, poderia ter uma atividade final de melhores resultados. Ou seja, agora o que Deus fez? A princípio, todos os primogênitos. Depois o que Deus fez? Levi escolheu a tribo de Levi. E o que os pais dos primogênitos deveriam fazer? Pagar um resgate aos seus filhos. Pagava uma quantia em dinheiro para os sacerdotes, para que os seus filhos não servissem como sacerdotes. Eles poderiam servir como levitas, mas não como sacerdote. O sacerdócio específico era da tribo de Levi. Era da tribo de Levi. Depois diz aqui, os da tribo de Levi, um agrupamento de Israel foi constituído a partir de um dos 12 filhos de Israel. Ou seja, eles foram escolhidos para fazer o trabalho espiritual de Israel, um serviço de interesse de todos, mas que deveriam ser executados somente por uma tribo. Os sacerdotes procedem de uma família específica de Arão, irmão de Moisés. Logo, seus descendentes seriam sacerdotes. Já o restante dos homens das outras tribos seriam levitas, isso é, cooperadores do ministério sacerdotal. O sumo sacerdote, chefe dos sacerdotes, era conhecido também pela ascendência a Arão, e foi o primeiro sumo sacerdote,
seu filho mais velho, substituiu logo após a sua morte, ou seja, Eleazar. Viu como Deus ele era restrito a uma tribo somente? Tribo de Levi. Só os da tribo de Levi deveriam ser sacerdote. As demais tribos, o que poderia ser as demais tribos? As demais tribos poderiam ser levitas. Os levitas eram os cooperadores, os que ajudavam. Os que ajudavam o sacerdote eram os levitas. Entendeu? Aí diz mais aqui. Essa tribo deveria perseverar sua identidade com muito rigor. Não era recomendado o casamento entre membros dessa tribo com os dos outros. Que nem eu disse aqui. O chamado para o santo ministério sacerdotal não poderia casar-se com uma mulher divorciada, com uma mulher de má fama, com uma mulher de outra tribo, não. Tinha que ser da tribo de Levi. Tinha que ser ali, da tribo de Levi, para manter a linhagem. Que nem no Japão, por exemplo. Qual é a preferencial de um Nihon? É casar com outro Nihonjin. Um japonês casa com outro japonês. Não é assim? Para manter o quê? Manter o padrão. Tá certo que não é o que acontece, né? Mas tudo bem, né? Pois bem, né? Mas na época a ordenança era séria. Tinha que se casar com mulher decente, não poderia ser divorciada, não poderia ter má fama, tinha que ter um padrão sério para se casar com um sacerdote. E era o próprio Deus, hein, que ordenou. Não foi o pastor, não foi o ministério, não foi a igreja, foi o próprio Deus. Vamos lá. O santo ministério deveria ser realizado numa santa geração, pois estavam oferecendo coisas santas ao Senhor. Santo de Israel. Aí tem essa tabela, né? Ministério, características e atividades. Sacerdotes responsável pelas ministrações sagradas, líder espiritual da nação. Guiar o povo, mediar as orações, oferecer sacrifício, ensinar a lei. Os levitas. O que faziam os levitas? Auxílio dos sacerdotes encarregados do trabalho material do tabernáculo e do templo. Fazer a manutenção do santuário, consertar o templo, os móveis e etc. E qual deveria ser o comportamento ético dos sacerdotes? Vamos acompanhar a leitura. Os levitas, antes de serem ministros, deveriam ser bons israelitas. Deveriam seguir as orientações explícitas do pacto. Deveriam viver para a glória de Deus. Eles deveriam viver para influenciar o povo para estar com Deus. Além deles serem sacerdotes e intercessores, eles também ensinavam a lei do Senhor. O modelo sacerdotal israelita, sinalizava uma vida digna, e todos que viessem querer ser um sacerdócio, ou seja, nação referida, ministram coisas santas. Os levitas, antes de ser ministro, deveriam ser bons israelitas, deveriam viver para a glória de Deus, uma ética elevada. Um relacionamento com prostituta e com mulher de má fama? De maneira nenhuma. Também era recomendado que não fossem admitidos como sacerdotes de deficiência física, pois o corpo deveria ser pedagógico. O modelo ético dos todos os sacerdotes poderiam influenciar, através dos seus valores, outras instruções.
O modelo sacerdotal de israelita sinalizava pessoas dignas a viver e exercer a função. Ou seja, qualquer um não. Antes de ser um levita, antes de ser um sacerdote, tinha que ter uma vida reta, uma vida digna, antes de ser levita e ser sacerdote. O cara está com a vida irregular ali e assumiu o ministério ali. O cara descasou e casou ali e está com... Não. Entendeu? Tinha que ser exemplo, ser depois exemplo. Nós já vamos falar já sobre isso, sobre o que eram, né? O que eram os sacerdotes. Daí tem aqui a importância do exercício e da atividade sacerdotal. As atividades do sacerdote. O exercício do ministério sacerdotal foi um dos maiores destaques no seio da nação israelita. O ministério sacerdotal era muito importante para Israel, pois ele era intermediário para com o Senhor e para com seu povo. A principal tarefa era consultar a Deus pelo povo, discernir a vontade de Deus para com o povo, oferecer sacrifícios, tanto de gratidão quanto de arrependimento, oferecer incenso diariamente, cedo e à tarde. E eles eram o intérprete da lei, e eles ensinavam a lei. Aí diz aqui, o governo, por exemplo, exercido pelo rei, era visto como um ministério. O trabalho de juiz, para ajudar na manutenção daquela sociedade, também não foi excluído, bem como a importância do papel do exercício pelos profetas, que eram vozes. Esse ministério, sem o ministério, a nação ficaria desprovida das suas referências como ética e os valores sociais, o relacionamento com Deus. O sacerdote levítico era importante e era necessário porque os sacerdotes eram guias espirituais do povo, ministros que estabeleciam diretrizes para as nações de Israel. Ou seja, o sacerdote, além de ensinar, além de orientar, além de guiar o povo, eles tinham uma principal função de consultar a Deus pelo povo, de levar para Deus a petição do povo, de intermediar entre Deus e o povo, oferecer sacrifício para o povo diante de Deus. Eles tinham que queimar incenso, como se fosse as orações e os louvores. O sacerdote, eles também, no Antigo Testamento, eles tinham que ensinar a lei do Senhor. Nós não vemos lá os sacerdotes que ensinavam as leis? Nós vemos no caso Samuel, né? Samuel, ele tinha um tríplice ministério. Samuel, além de ele ser profeta, ele era sacerdote e ele era juiz, né? Samuel, ele ministrava perante o Senhor, ele pegava do povo e levava para Deus como sacerdote. Como profeta, ele pegava de Deus e levava para o povo, e como juiz, ele conduzia o povo. Tríplice ministério do profeta Samuel e do sacerdote. Então havia muita importância no sacerdócio, oferecer tanto um sacrifício de gratidão quanto de arrependimento, consultar a Deus pelo povo. Eu estou fazendo uma síntese aqui da página 132 e da 133. Ele intermediava. O ministério dele era muito importante para a nação. Ninguém chegava perante o Senhor de qualquer jeito. Tinha que passar pelo sacerdote. Alguém chega perante Deus hoje, sem Cristo? Tem como chegar
ao Senhor sem Cristo? João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é o nosso sacerdote por excelência. É Ele que intermedia. Há só um Deus, há só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Ele é o nosso. Ele que intermedia. Ele é o nosso advogado. Ele é a nossa propiciação. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso... Ele. Nele, por Ele e para Ele. Somente nele. Ele é. Tudo em nós. Nós em Cristo. Cristo em nós. Amém? Alguma dúvida